A paz do Senhor Jesus, que é o pastor Ramon Solei. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Escola Bíblica Dominical, EBD Betel, Nação Madureira. Iremos iniciar nesse ano de 2019, no primeiro trimestre, a revista Betel Dominical, com o tema As Enfermidades da Alma 2, do pastor Israel Maia, que é o comentarista desta revista. Inclusive ele tem um livro publicado também com o mesmo título, As Enfermidades da Alma. É muito importante, é bom para nós termos conhecimento. Vai estar tratando sobre transtornos emocionais, distúrbios emocionais, doenças da alma, enfermidades da alma em si. Nós estamos na lição número 1, será ministrada agora no próximo final de semana, domingo, no dia 6 de janeiro de 2019. E tem como título Enfrentando e Vencendo as Adversidades. O título até parece ser assim uma lição de liderança e tal, porque problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Mas ele é mais voltado para a questão de transtornos e distúrbios emocionais. Antes de nós iniciarmos a lição, eu te peço que se inscreva em nosso canal. Clica aqui nesse botãozinho vermelho que tem aqui no canto e inscreva-se em nosso canal para estar recebendo as nossas notificações, atualizações. Sempre que nós publicarmos algum vídeo, você vai receber e ser abençoado aí com lições da Escola Bíblica Dominical e também com lições aí do curso IBAD, curso médio em Teologia IBAD, que nós estamos ministrando, gravando videoaulas e postando aqui nesse canal. Amém? Em vez de você ficar se debatendo para resolver os problemas que acontecem, encare cada questão como um quebra-molas. Sim, um quebra-molas, aquele obstáculo, na verdade uma pequena lombada numa rua ou estrada feita para chamar a sua atenção e fazer você reduzir a velocidade. Dependendo de como nos aproximamos e lidamos com a lombada, podemos ter uma experiência desagradável, desconfortável e até mesmo danosa. Você pode fazer simplesmente uma desaceleração temporária e passar suavemente pela lombada e mais nada. Agora, se você pisar no acelerador e se agarrar ao volante, vai atingir o quebra-molas em cheio. Seu carro poderá ter problemas, estragar, arrebentar, e até você ou mais alguém que estiver no carro podem se machucar. Os problemas em nossa vida podem ser encarados sob um ponto de vista semelhante. Podemos ficar irritados com eles, reclamar com outras pessoas e endurecer a questão. Porém, se você pensa nos problemas como um quebra-molas, eles passam a ser muito diferentes. Ao perceber a questão, você desacelera e amortece o choque, fazendo com que o problema seja menor, menos significativo. Então, calmamente, você irá optar por qual caminho seguir. Qual decisão tem maior probabilidade de fazer com que você passe pelo obstáculo de uma maneira mais eficiente e mais suave. Alguém me disse certa vez que havia ficado muito frustrado na vida porque 99% dos seus sonhos não se realizaram, e isso o deixava muito para baixo. Um dia ele percebeu que 99% dos seus medos também nunca se concretizaram. Então ele voltou a ser feliz. O problema na vida é a dimensão que nós damos às coisas que acontecem. Uma das ramificações da medicina que mais vai crescer nos próximos 10 anos chama-se medicina psicossomática, onde o grande estudo é o estado de espírito do ser humano. Muitas pessoas pensam que estão doentes e adquirem doenças, inclusive contagiosas. Isto já é debatido na literatura mundial há mais de 100 anos.
porém agora está tomando forma porque as evidências estão sendo reconhecidas. E se você buscar a inspiração na Escritura Sagrada, irá constatar as palavras do sábio Salomão, quando disse: o coração alegre produz bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Pense bem, não há lógica de entrar em pânico e tratar cada problema como se fosse um grande desastre. Diminua os problemas da sua vida, usando a metáfora do quebra-molas para enfrentar os problemas do seu dia a dia, e verá que eles ficarão menores ou até deixarão de existir. É uma questão de acreditar. E esteja com Deus. Vamos então prosseguir com a lição. O textuário diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então aqui, através desse texto, nós podemos entender, para que todas as coisas vá bem conosco, é necessário que a nossa alma também vá bem. Para termos aí uma vida abençoada, é necessário que a nossa alma esteja bem. Porque o que importa para Deus é a nossa alma. É a alma que a grande maioria das enfermidades, ela vem por intermédio da alma. Quando a alma está aflita, geralmente a gente acaba contraindo algum problema. Então a alma, nós precisamos tratar da nossa alma. A alma é o que Deus vai levar para si. Nós temos aqui os objetivos da lição, que é apresentar o que está levando as pessoas a sofrerem tanto. Em segundo, é mostrar que nem tudo é de origem espiritual. E ensinar o que fazer para identificar o que está atormentando o indivíduo. Então são esses 3 objetivos da lição. Toda lição tem os seus objetivos. Assim como tudo nesta vida, é necessário ter objetivos. Os textos de referência estão aqui em Salmos capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Vamos então aqui para a introdução. Nesse trimestre, nós estaremos estudando um assunto, que é muito importante e que nunca tínhamos estudado na igreja. E é um problema que assola muita gente, perturba muita gente. É o mal do século. Os problemas psicossomáticos, como se chama. Neste trimestre estudaremos um assunto de grande interesse para todos, pois comportamentos desenvolvidos por portadores de enfermidades da alma têm sido cada vez mais notório entre os membros da igreja. Meus irmãos, ultimamente nós temos visto muitas pessoas abençoadas tirando a sua própria vida, se suicidando. Que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida? Será que há alguma razão? Nós, seres humanos, acreditamos que somos seres racionais, mas na verdade nós somos seres emocionais. Nós decidimos fazer as coisas pela emoção e buscamos uma razão que prove que aquilo é necessário para nossas vidas. Quando nós temos desejo de algo, nós decidimos pelo desejo, pela emoção, e buscamos uma razão para o qual tudo, nossa vida é emocional. Nós somos pura emoção. Nós somos divididos em 3, corpo, alma e espírito. A alma vivente, Deus nos fez alma vivente. E as emoções de onde vêm? Da alma. A doença emocional é uma doença da alma. Tópico 1, uma questão presente. Já é assunto discutido e comprovado que a modernidade e a tecnologia são vistas como fatores agravantes. Então a tecnologia, a modernidade são fatores agravantes para esses problemas mentais, para esses problemas
psicoemocionais. A cada dia que se passa, o crescimento de tais comportamentos, né, tem preocupado toda a sociedade. E como a igreja está inserida na sociedade, nós fazemos parte da sociedade, esses problemas estão dentro das igrejas também. Com certeza, certamente, as igrejas estão sendo afetadas por esses problemas. Uma visão extraordinária. A direção, a liderança do Ministério de Madureira está voltado para esse problema, para solucionar esse problema, pelo menos para amenizar, né, para trazer ao conhecimento. Porque quando nós temos conhecimento do problema, é muito mais fácil nós lidarmos com o problema. Para lidarmos com qualquer problema que seja, é necessário conhecê-lo. E a grande maioria de nós não conhecemos, principalmente no que se trata a transtornos e distúrbios emocionais. Então a liderança está nesse intuito de trazer ao conhecimento de todos através da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre será grandemente abençoado e nós precisamos nos empenhar para aprendermos, para ajudar os outros e também para nos precaver, para nos preparar, nos blindar para que isso não venha nos afetar também. A primeira vez que esse tema foi trazido na nossa Escola Bíblica Dominical foi em 2014. Então nós ficamos já conhecendo algumas enfermidades da alma, algumas doenças emocionais, e agora voltou novamente. Naquela ocasião, né, muitos de nós ficamos sabendo, conhecendo algo a respeito dessas enfermidades. E agora nós vamos nos aprofundar mais um pouco. É do conhecimento de todos que o homem, nós somos corpo, alma e espírito, como nós já falamos, e a nossa alma está dentro de um corpo. E essa alma também adoece. Não é apenas o corpo físico que adoece. A psiquiatria significa a arte de curar a alma. As doenças emocionais são problemas na alma, são doenças da alma. E temos profissionais nessa área. Temos profissionais capacitados nessa área. A grande maioria dos irmãos, das pessoas, não procuram, principalmente no meio religioso, na igreja. Eu também sou militar, policial militar. No meio militar também acontece muito isso. A grande maioria das pessoas não procuram os profissionais na área por receio, por medo. O que as outras pessoas vão pensar se eu for procurar um psicólogo ou um psiquiatra? O que os outros vão estar falando? Vão pensar que eu sou o quê? Vão pensar que eu estou louco? Vão pensar que eu sou maluco? A maioria das pessoas não procura um profissional na área justamente por isso. Pensando nas outras pessoas, no que as outras pessoas vão dizer, acaba se bloqueando, tendo medo, tendo receio de procurar. E aquelas pessoas que procuram ainda pedem segredo para que o profissional não revele que ele foi lá e tal, para não ser taxado como louco. Meus irmãos, a pior coisa que o ser humano pode ser chamado ou taxado é de louco. Quando a pessoa fica sabendo que estão chamando ele de louco, ele fica perturbado de vez. Eu não sei se você já observou, mas nem as próprias pessoas que são dementes mesmo, que têm distúrbios avançados de psicopatia e de outras coisas mais, psicológicos, eles não se topam com outra pessoa que tem o mesmo problema. Eles não dão certo com outras pessoas que têm o mesmo problema. Então nem eles mesmos, as pessoas que estão já em fase extremamente avançada, eles não aceitam ser chamados de louco. Ninguém aceita ser chamado de louco. E tem pessoas com falta de entendimento que acabam fazendo isso. E isso só vai agravar o problema. Tópico 1.2, afetando os relacionamentos. Todo e qualquer transtorno, distúrbio emocional, ele vai afetar os relacionamentos. As pessoas elas que têm esses problemas, eles se fecham. Eles criam aí uma zona de conforto
e se trancam. Tanto a pessoa depressiva quanto a pessoa que tem síndrome do pânico ou problema com sono, problema de medo, né? Ele se fecha e acaba, né, ficando sozinho, ficando solitário. E isso afeta o relacionamento. Ele se sente inferior, ele se sente incapaz, ele se sente menor do que as outras pessoas. Primeiro, ele não se aproxima das pessoas porque com aquele receio de ser chamado de doido, assim por diante. Então tem vários fatores aí que levam a pessoa a ter esses problemas, esses distúrbios, esses transtornos, né? São vários tipos de traumas. Tem os problemas que são genéticos, pessoa que já nasce com um distúrbio emocional, distúrbio psicológico, vem da genética, mas também tem pessoas que é problema físico e outras que é problema emocional. A grande maioria hoje, na atualidade, é problema emocional, é questão emocional. Traumas, crenças, né? No coach é chamado de crenças, na psicologia, psiquiatria é chamado de trauma. O que é um trauma ou o que é uma crença? É tudo aquilo que nós vemos, ouvimos ou sentimos sob violento impacto emocional ou repetidamente. Uma pessoa que ele passa por um trauma, por exemplo, vê alguém morrendo, vê um acidente gravíssimo ou alguém matando outra pessoa e ele acaba ficando traumatizado. Pessoas, crianças, por exemplo, que estão na escola e ele é meio vergonhoso e ele é constrangido a fazer uma leitura na frente de todo mundo na sala. Ele é meio que obrigado. Ele acaba se traumatizando com isso e se fechando. Depois a pessoa acaba não conseguindo nem ler mais. Então são vários os fatores. Geralmente isso acontece enquanto é criança. Por isso nós precisamos observar os nossos filhos, as crianças e adolescentes. É nessa fase aí que geralmente começa esses problemas. E isso afeta o relacionamento de todos. Tópico 1.2. Conhecer para ajudar e enfrentar. Como nós já comentamos, é necessário nós conhecermos para ajudar as pessoas e também para enfrentarmos esses problemas quando é conosco. A missão da igreja é ajudar uns aos outros. Nós temos essa missão de ajudar as pessoas. Só que nós sabemos que acontece muito, no lugar de ajudar, acabar piorando a situação, atrapalhando, por falta de conhecimento. Às vezes, né, no caso, como eu já comentei aqui, de estar chamando as pessoas de louco, taxando as pessoas disso ou daquilo, ou, a grande maioria das vezes também, dizer que a pessoa está endemoniada. Nem todo problema é demônio. Nós vimos na palavra de Deus, no texto que Jesus expulsa um demônio de um jovem, o pai desse jovem pede a Jesus, né, que os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio, e Jesus vem e expulsa esse demônio de um jovem, o jovem lunático. E muitas pessoas interpretam de forma errada, pensando, dizendo que é epilepsia, que é uma doença de epilepsia. Epilepsia não tem nada a ver com doença espiritual, com problema espiritual. Não, absolutamente não. Apenas porque no texto é dito, tem a palavra convulsão. E a convulsão é o principal sintoma da epilepsia. Mas se nós olharmos todos os evangelhos e compararmos um com o outro, a gente vai ver que não se trata de uma doença. A epilepsia, ele não é um problema, não é um transtorno emocional, também não tem nada a ver com problema espiritual. A epilepsia, ela é neurológica. É um problema no sistema nervoso da pessoa, que a pessoa desmaia, tem crises de convulsão, né, desmaia, acaba babando, cai em qualquer lugar, né, e por isso
muitas pessoas interpretam de maneira errada essa passagem bíblica. Tópico 2, nem tudo é de origem espiritual. Como nós já entramos aqui nesse assunto, nem tudo que acontece é de origem espiritual. Tem coisas que é problema emocional. E o problema emocional, nós já comentamos um pouco também, que ele vem de diversas formas. E um dos principais é através de traumas que a pessoa passa. Em várias fases, pode ser em qualquer fase da sua vida. Por exemplo, tem pessoas que às vezes ele se vê no meio de um assalto a banco, por exemplo. Acaba ele ficando traumatizado com aquilo. Qualquer coisa que ele vê, ele não pode escutar um barulho de fogos que ele já pensa que já é um assalto, uma coisa a mais. Ele inconscientemente ele passa a agir dessa forma, passa a ter medo. Muitas pessoas contraem a síndrome do pânico através desses problemas, que hoje em dia está comum em todos os lugares, principalmente aqui na nossa região mesmo, no Brasil inteiro. Tá aí esses assaltos a banco aí no estilo Novo Cangaço, que arrebentam tudo, é explosão, é tiro para todo lado. E tem pessoas que não tem uma base sólida, ele acaba adquirindo esses problemas, esses transtornos. É comum hoje. Tratando a enfermidade, 2.1, tratando a enfermidade como enfermidade. Precisamos entender que isso é um transtorno, que isso é um problema, é uma enfermidade. E a enfermidade deve ser tratada por profissional da área. É claro que nós sabemos que Jesus, ele é o médico dos médicos. E a Bíblia, ela tem solução para todas as coisas. Embora tenha alguns problemas, algumas enfermidades, algumas patologias que a ciência não relata que não tem cura, mas Jesus é o mestre dos mestres. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, mas entendemos que precisamos procurar o profissional na área. 2.1 diz aqui, infelizmente, por falta de conhecimento, muitos portadores de transtornos psiquiátricos e neurológicos têm sido aconselhados a procurar algumas religiões de matrizes espíritas para desenvolver. E isso só aumenta o problema, porque esse problema não é espiritual, ele é um problema emocional, não tem nada a ver com demônios. Isto acaba por se transformar em uma verdadeira lástima. E tem outra coisa mais, tem alguns grupos de neopentecostais que fazem aí um espetáculo. Dizem que está endemoniado, que faz uma sessão de expulsão de demônios. Como não é demônio nenhum, nada vai se resolver. E vai só causar mais transtorno ainda. Piorar a situação. Porque a pessoa vai passar a acabar desacreditando, deixando de acreditar em Deus. Porque ele pensa que não teve como expulsar o demônio, né? E acaba aí se afastando de vez de Deus. Fazendo espetáculos de expulsão de demônios, o que só aumenta a insegurança e a incerteza dos portadores e seus familiares. Tópico 2.2. Sintomas patológicos confundidos com possessão demoníaca. Já comentamos um pouco sobre isso, vamos aprofundar mais. Então tem vários aqui sintomas patológicos, doenças patológicas, que são confundidas com possessão demoníaca, tipo demência, alucinose, a síndrome do pânico mesmo, né? A síndrome do pânico, a pessoa ouve vozes, ele vê vultos, coisas que não existem, e acaba acreditando que é demônio que está aparecendo para ele, que ele está endemoniado. Ele começa a acreditar que vai enlouquecer. Então são sintomas de pessoas que têm esses problemas. E aí acabam levando para um outro caminho. Esquizofrenia
Esquizofrenia também, a pessoa vê coisas aí, alucinações, pensa que está vendo alguém, na verdade é coisa da mente dele. Transtornos psicóticos, né? Causados por, às vezes, substância psicoativa, toma aí algum remédio, algum tipo de droga e acaba tendo alucinações, causando esses problemas. Transtornos mentais e de comportamentos. Então todos eles estão aí no CID-10. O que é o CID-10? O CID-10 é uma identificação de doenças, né? CID é identificação de doença. E o 10, todos estão relacionados aí a problemas mentais, a problemas psicológicos. Tópico 2.3. O perigo da interpretação equivocada. Aqui fala sobre a epilepsia, que nós já comentamos também. Então a epilepsia ela não tem nada a ver com problema emocional e tampouco problema espiritual. Ela é uma enfermidade neurológica, uma doença neurológica. Ataca no sistema nervoso central da pessoa, uma pequena sinapse neural que a pessoa tem, um problema neurológico, e ele acaba desmaiando, tendo aquela crise convulsiva, desmaiando, a pessoa cai se tremendo e babando, e fazendo vômito, né, crise convulsiva. Não tem nada a ver. A pessoa tomou o remédio, o medicamento apropriado, não vai ter problema nenhum. Agora, deixou de tomar o remédio, aí de vez em quando vai ter os ataques. Essas confusões é danado para acontecer e espantar as pessoas da igreja. Nós precisamos acolher as pessoas na igreja, tentar ajudar, e não, né? Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. Nós precisamos ajuntar com Jesus. Nós precisamos buscar acolher essas pessoas. Quando a pessoa tem um problema, a melhor coisa que existe para uma pessoa que tem problemas é ele chegar num lugar e ser bem recebido, ser bem acolhido, que o restante das pessoas, a sociedade, abrace ele e tente ajudar. Faça de tudo para ajudar. Tópico 3. Tempos difíceis e trabalhosos. A palavra de Deus diz que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Nós estamos nesse tempo trabalhoso. Começou. Esse milênio agora, ele será marcado justamente por esses problemas mentais, por esses distúrbios, por esses transtornos emocionais, devido a vários fatores, tanto psicológicos quanto emocionais, e assim pela devassidão que está no mundo. E o cristão, nós crentes, não devemos aí nos assustar com isso. Nós devemos sim enfrentar de frente, conhecer o problema para poder enfrentar. 3.1. A relevância da prática devocional. Aqui nós estamos agora já no terceiro objetivo, que é ensinar o que fazer para identificar o que está atormentando o indivíduo. O primeiro ponto que nós devemos fazer para evitar, para prevenir, como prevenção, é a prática diária, o devocional. A nossa prática da leitura bíblica, de oração, hinos da harpa, louvar ao Senhor. Isso é muito bom. Tópico 3.2. A importância do papel da família. Então são muitas as dificuldades enfrentadas pelos indivíduos para ajustar-se à realidade do mundo atual, levando muitos a viverem uma frequente desestabilização emocional, crises existenciais e inúmeros transtornos comportamentais. Essa é a realidade, né? Também está presente entre os membros da igreja, está em todo lugar. Isso sempre existiu em todos os lugares, inclusive dentro da igreja. Esse problema não é de agora. É porque antes, tempos atrás, ninguém olhava para esse problema. Ninguém olhava.
como nós já comentamos aqui, isso aí está endemoniado, vamos fazer uma campanha de oração para expulsar esse demônio. Essa pessoa tá maluca, tá louca. E a pessoa, às vezes até a família inteira saía da igreja, porque ninguém aceita ser taxado como louco. Ninguém. A importância da família. Então nós, como pais, precisamos observar os nossos filhos. E evitarmos também de causarmos esses problemas. Que tem problemas, transtornos de criança, que é causado pela própria família. Isso é sabido, né? É notório isso. Às vezes os próprios pais é que acabam traumatizando a criança, levando ele a acreditar que é incapaz de tudo, que ele não dá conta de fazer nada, que ele não sabe fazer nada. E a pessoa ela vai se fechando e acaba tendo esses problemas. A pessoa acaba não saindo nem de casa mais, se trancando dentro do quarto. Então, os pais são responsáveis por estar observando os filhos, e isso, quando é tratado logo no início, é facilmente amenizado. Tem algumas que não tem cura, né, como eu já comentei, tem alguns problemas, algumas patologias que não tem cura definida pela ciência, mas Jesus, ele cura todos os males. Estando perto de Jesus, se não for curado, mas pelo menos vai estabilizar. Porque o Salmo 23 ele é bem claro, o salmista diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é a psiquiatria de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Salmo 23 é importante nós lermos. Tópico 3.3, a importância da comunhão na igreja. Um dos resultados da ação do Espírito Santo na igreja é a comunhão. Em dias de tanto individualismo e competição, a igreja precisa manter-se firme na palavra de Deus, pois a vida nascida de novo é vivida com humildade, mansidão, suportando e amando uns aos outros. Esse ponto aqui da competição, ele foi muito importante aqui nessa lição. Nós vivemos em época de tremenda competição, em todas as áreas, em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas. Pessoas competindo aí por coisas passageiras, por coisas banais. Não deveria ser assim, mas a gente sabe que existe, que acontece. Sabemos que acontece isso. Disputas por cargos, por funções dentro da igreja, coisas sem nexo. Enquanto que outras pessoas nem querem. Às vezes acumula tanta coisa uma pessoa só e os outros nem querem. Eu não vou entrar aí porque aí está dando problema. A igreja precisa ser unida. Nós precisamos ter comunhão. Todos num só objetivo. Suportar uns aos outros. Amar uns aos outros. Conclusão. Enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos diversas situações difíceis. Então aqui nós vamos passar por problema. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Assim, há momentos que precisaremos recorrer também a tratamento com um profissional de saúde, mas sempre poderemos contar com o socorro do Senhor. É importante nós termos a consciência que vai ter um momento em que nós precisamos buscar aí um profissional de saúde. Tem coisas que não dá. Só que temos que crer, né? Buscar o profissional de saúde, mas ter a certeza que Deus é conosco. Amém? Então esta é a conclusão, e que Deus possa continuar abençoando a cada um no nome do Senhor Jesus.